mais um episódio, então, do Você em Pauta. Hoje nós estamos com a presença da Flávia, que trabalha, né, com yoga aqui em Friburgo. E tem algumas questõezinhas que nós gostaríamos de fazer para ela, porque vejo, assim, né, dentro das escolas principalmente, que as pessoas não têm muito, principalmente os alunos, os adolescentes, eles não têm muito conhecimento sobre essa prática. Então, pensando no físico e no mental, também vamos abordar esse tema no nosso podcast. Bem-vinda! Muito obrigada. Eu preciso me apresentar de Eu acho, assim, né? De uma instância. Então, meu nome é Flávia Ferreira, eu trabalho com yoga há 2 anos aqui em Friburgo e, graças a Deus, tenho tido bons resultados, bons relatos, mas que eu conheço o yoga já faz 10 anos. Então, durante todo esse conhecimento, durante todo o tempo de prática, a gente vai se transformando, se moldando como pessoa e principalmente mudando os nossos princípios e estilo de vida, principalmente. Sim. Esqueci de uma coisa, hoje nós temos uma outra integrante que veio para o podcast, né? Já era para estar aqui, mas enfim, a agenda dela é muito lotada, ela não conseguiu. Então, né, fora o Victor, que é da 2-1, fora a Isadora, que é da 2-6, nós temos também hoje a Sara, né, que retorna, na verdade ela nunca saiu, né, mas enfim, hoje é a primeira apresentação dela aqui, que ela é do 2-3. 2-2. Sim, preciso de yoga às vezes para poder me concentrar. Sempre uma boa alternativa. Né? A yoga em si, o que ela é? Ela é uma atividade física? Ela é uma terapia apenas para a mente? O que a yoga é? Na verdade, a gente diz, né, que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida dentro do yoga, por quê? Cada pessoa que você for perguntar, ou cada instrutor de yoga que você for fazer essa pergunta, ele vai ter um confronto, né, na cabeça mesmo, porque o yoga ele é muita coisa dentro de um tudo, tá? Então, por exemplo, você vai perguntar para alguém o que é o yoga, eles vão dizer, o yoga é uma prática física. Outras pessoas vão dizer que é uma prática mental, que é meditação. Outras vão dizer que é entoar mantras. Outros vão dizer, para cada pessoa o yoga vai ser um tema diferente, tá? Mas o que significa o yoga? União entre corpo, mente e espírito, tá? Então o yoga vai trabalhar sim a prática física em algumas técnicas, mas é através dessa prática física que você vai conseguir os benefícios mentais. E principalmente a conexão com o seu espírito. O que é esse espírito? É a conexão consigo mesma, sabe? Sentar, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção nos seus sentimentos, prestar atenção em como está o seu corpo, como está a sua consciência, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, perguntas, respostas internas. Então o yoga a gente costuma dizer que é tudo dentro de um todo, porque ele não parte só de um princípio. Ele vai fazer uma prática física para que você chegue num equilíbrio mental, emocional e espiritual. Ficou bem respondido essa? E existem tipos de yoga, alguma diferença? Hoje em dia foi feito um levantamento, né, que há mais ou menos 108 modalidades diferentes. Mas isso é um estudo recente, digo 2017, né? Então hoje, se fosse ver, ainda saiu mais estudos sobre yoga, saiu mais modalidades novas sobre o yoga. Então é muito, muito vasto esse caminho. E o yoga ele vem de uma palavra chamada yud, que significa refrear, tá? Então teu pensamento está aceleradíssimo durante a aula de yoga. Então o que vai acontecer? Você vai refrear esse pensamento. Você vai colocar uma pausa. Então o yoga também seria uma pausa nos seus pensamentos. Um momento onde, através da prática física, você vai começar a pausar a aceleração cardíaca, pausar a ansiedade, pausar alguns sentimentos, para que você tenha um tempo onde você começa a buscar o seu equilíbrio e ajuda a pausar o plano mental também. E essa formação de yoga, né? Você falou, foi levantado, tinha 100 e poucas modalidades, mas conforme os estudos pode ser que tenha aumentado. Elas surgem de onde? Vai dos próprios profissionais que vão acrescentando? Como funciona? Vamos supor que lá no berço, né, do yoga, que é a Índia, existem modalidades que são muito certas, né? Então é o Ashtanga Yoga, que é uma modalidade muito regrada, é o Hatha Yoga, que é a primeira modalidade do yoga,
Existem modalidades que são muito centradas já no berço do yoga que é lá na Índia. Porém, quando ele vem para o Ocidente, ele vai ganhando outros estudos e outros incrementos. Então, o que faz com que o yoga possa ser tão facilmente modificado? É porque cada postura de yoga, ele é adaptável para um tipo de corpo, para um tipo de pessoa. Por exemplo, eu não consigo ficar de ponta cabeça, mas eu posso fazer uma outra postura que me traga os mesmos benefícios, sem eu precisar ficar de cabeça para baixo. Então, nessas mudanças e variações posturais, foram sendo criadas outras vertentes. Então, por exemplo, ultimamente, né, o que eu mais ouço falar é no Power Yoga. O que seria esse Power Yoga? É uma prática de yoga intensiva que traz movimentos um pouco mais ginásticos junto. Então, o pessoal vai modificando. Existe hoje Power Yoga Fit, que é uma modalidade que até traz alguns pezinhos de musculação junto. Então, as pessoas modificaram muito a prática de yoga. E conforme os tempos modernos, né, as coisas vão mudando mesmo. Então, dentro, né, de alguns filósofos, eu não conseguiria colocar bem certo o nome para vocês, existem linhas que eles nem se importam mais dessa modificação. Porque depois que sai da Índia para o Ocidente, eles perdem total controle. Então, ainda tem alguns profissionais que tentam trazer um pouco mais dos estudos da filosofia, trazer um pouco mais do que é o certo, do que é errado pela visão de yoga. Porém, né, é muita variação, muita variedade. Então, acaba que não tendo como controlar esse tipo de mudanças ao longo do tempo. Então, vai do profissional mesmo. No caso, então, nós teríamos uma outra divisão do yoga, porque então nós teríamos a oriental e a ocidental. Isso. A oriental seria mais voltada para uma ideologia como um Isso. todo, e a ocidental, como até a pizza nós modificamos, Exatamente. colocamos o que Perfeito. nós gostamos. Isso, colocação perfeita. Eu vou dar um exemplo, né? No estúdio onde eu trabalho. Eu trabalho com yoga para todos os corpos. Por que eu coloquei esse nome? Porque, vamos supor, vai chegar você lá, você pratica atividade física? Mais ou menos. Mais pra mais pra menos. Levantamento de garfo Eu acho não que é atividade física. Não pode ser considerado. Isso pra mim. Então vamos supor, Vitor, né? Sim. Então chamou o Vitor lá e ele quer fazer uma prática de yoga para conhecer a prática. Eu vou conseguir colocar uma prática de 74 posturas para ele? Não. Não vai conseguir. Mas ele vai se esforçar, ele vai dar um duro danado nessa aula. Não vai conseguir. Então, eu preciso começar de levezinho para depois ir incrementando. Vai chegar lá, é a Isadora. Nossa, 10 anos de academia, faz ginástica rítmica, super flexível, super forte. Eu vou conseguir colocar 74 posturas para ela? Vou. Talvez até mais. Então, para cada tipo de corpo, dá para modificar. Então, a gente consegue falar, né? A frase que o yoga é para todos, mas nem todos são para o yoga, tá? Por quê? Existem pessoas que vão lá e amam a prática de primeira, e existem pessoas que poderiam. Então, tenho que adaptar para cada pessoa, né? Às vezes chega a pessoa com determinado problema de saúde lá, eu preciso adaptar para ela. Então, o yoga é para todos, mas nem todos são para o yoga. Então, conforme eu preciso mudar e adaptar essas aulas, vai mudando o meu estilo de yoga também. Então, é sempre bom a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre esse yoga, sobre aquele yoga, sobre aquele yoga, sobre aquele yoga. No teu estúdio, você dá todas as formas e tipos de yoga? Não é, né, sendo grosseiro, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, eu não conseguiria dar todos os estilos, porque são muito variados. Mas, por exemplo, você precisa de um yoga porque você é muito acelerado, você quer uma coisa mais relaxante. Então, eu vou desacelerar essa prática, vou trazer mais respirações e menos posturas, por exemplo. Ou mais posturas, mas você ficando muito tempo em determinada postura para que você tenha esse alívio, tá? Para que você se acalme. Agora, chega ela lá totalmente apática, né? Vamos supor, com a energia vital um pouco mais baixa, o que eu preciso fazer? Acelerar a prática para ela. Então, dependendo da pessoa, é o estilo não nem chega a ser o estilo da modalidade. Eu vou colocar uma sequência para ela e vou modificando conforme aquilo que ela precisa. Então, daria para dizer que sim, uso todos os estilos, e daria para dizer que não, pela quantidade de estilos que é.
Não sei se ficou bem claro, mas Deu pra entender. ficou bem claro. Eu acho que até já respondeu um pouco ali sobre a questão de que se todos podem praticar a yoga, se tem algum tipo ponto. Todos. Não existe uma restrição para o yoga. Nenhuma contraindicação. Não, mas existe uma coisa que a gente leva muito em consideração. E eu acho que essa é a chave de tudo na vida, né? Não é só pro yoga. Acho que é para qualquer coisa que você for buscar. Tem que haver o teu interesse. Precisa do teu interesse, sabe? Normalmente quando alguém fala assim pra mim, Flávia, eu posso pagar uma aula de presente pra uma amiga minha? Nossa, já me dá até eu fico, né, com medo de dizer não e magoar a pessoa, mas eu já penso assim, não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo. Por quê? Eu preciso que essa pessoa, ela tenha o interesse inicial, essa vontade de fazer. Nem que seja aula experimental, mas ela tem que partir de uma vontade dela. Então, né, o yoga é para todos, não tem contraindicação, mas a principal questão que eu levo muito em consideração é para que você quer essa aula de yoga? Por que você está procurando o yoga? Pode ser, porque eu achei a postura lá de cabeça para baixo muito linda. Beleza, temos um motivo para você começar a fazer o yoga. Temos uma abertura para você começar a fazer o yoga. Agora, eu vim no yoga porque alguém disse que era bom, ou porque alguém pagou uma aula para mim. Aí já complica bastante a situação, porque você já percebe que Sim. não vai fluir, não vai. Não foi do sabe? interesse da pessoa. A pessoa já fechou o campo energético, não consigo mais nada ali. Tem que vir da pessoa. Tem que vir da pessoa, em tudo. Por isso que eu disse, isso é uma coisa que você leva pra tua vida. Você pode ir buscar várias curas, em vários tipos de técnicas, mas 50% da cura vem do desejo de ser curado, senão nada acontece. A yoga em si, pode acontecer alguma lesão, tanto para quem pratica em casa, sem o professor. Devido à orientação. Olha, no estúdio. pode, é muito fácil de acontecer uma lesão quando você quer se arriscar muito, né? O yoga, na verdade, se for ver pela técnica, assim, o risco é mínimo, sabe? Se você tá ali com um profissional acompanhando, é mínimo. Não teria, assim, um alto risco. Mas acontece que hoje em dia a gente não descarta mais essa possibilidade das lesões, por quê? A internet é muito boa, né? A gente sabe que é repleta de informações, então já aconteceu, inclusive comigo, né? De ver uma postura muito linda, muito maravilhosa, e achar que estava dentro do meu alcance fazer aquilo. Eu não me lesionei por uma questão lógico, né? Eu usei um pouco da cabeça também, coloquei algumas proteções, né? Então, coloquei almofadas, cobertas, né? Então, protegi bem para que, se caso eu calculei que eu podia cair, né? Porque eu não tinha conhecimento de como fazer aquela postura. E quando eu fui fazer, eu realmente caí, bati as costas bem forte. Então, a minha sorte foi eu ter pensado numa forma de segurança. Então, o que a gente mais vê hoje em dia, ocorrendo lesões no yoga, é por conta dessa autonomia, né? Da pessoa querer, às vezes, fazer algo sozinho e não estar preparada. Porque hoje em dia tem até aplicativo, né? Tem bastante aplicativo. O yoga, hoje em dia... O que eu acho um risco, que tem aplicativo pra tudo hoje em dia. Né? É isso, né? Existem aplicativos muito legais sobre yoga, só que é lógico, né? Que a pessoa que monta o aplicativo, ela vai usar do seu conhecimento para passar essa informação para as pessoas, né? Então, tem os aplicativos... Por enquanto, eu só conheci os aplicativos pagos do yoga, que são aplicativos muito bons. Porém, né, a pessoa que está atrás da câmera não está contando que você vai querer, né? Por exemplo, eu nunca fiz yoga, mas eu vou querer fazer uma postura avançada do dia para noite. Então, a pessoa não conta com esse tipo de situação, né? Ou ela até leva em consideração, mas ela vai calcular que é uma massa muito pequena que vai tentar arriscar. Mas é que daí também não tem, né, esse olhar de tipos de corpos, né, e tudo mais. Eu sei porque assim, o ano passado eu tive uma lesão bem grande nas minhas costas. E tudo começou por causa de um aplicativo. Lógico, teve vários outros fatores. Mas o início foi o quê? Aplicativos de exercícios em casa. Quem não, então, né? Eu tô sem tempo, então eu vou fazer exercícios Vou fazer em casa. E eu
acabei, né, eu iniciei uma lesão nas minhas costas, daí juntou com mais um monte de outros fatores e a coisa ficou bem feia. Esse o perigo que a gente sempre fala, né? As pessoas que vão comigo no yoga, existem posturas que são posturas muito básicas, então como eu falei, não apresenta um alto risco. Então você calcula que a pessoa também não vai se aventurar loucamente, né? Mas No meu caso, eu não me aventurei loucamente, gente. Simplesmente o corpo não aguenta essas coisas. eu sempre, tem que ter um início, né? Mas às vezes a gente inicia, a gente, às vezes de uma forma um pouco mais... A gente não conta com esse negócio do início, intermediário e avançado. Sim. A gente vai buscar uma prática. Então, nesse movimentar o corpo, a gente esquece de muita coisa. Às vezes precisa estar numa postura alinhada para que você consiga fazer algo. Então, às vezes, um descuido é que faz o problema acontecer. Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado e orientado. Então, quando eu falo para as meninas... normalmente eu atendo mulheres, gente. Então, o meu público masculino não existe. É só mulher mesmo. Vamos fazer yoga, Vitor. Vamos representar o público masculino. Eu sempre digo para as meninas que não tentem algumas posturas em casa, mas, né, uma ou outra dá para elas ir com segurança ir tentando, né? Mas eu sempre aconselho para que tudo com muita segurança, com muita almofada, com muita proteção, para que não ocorra nenhum tipo de lesão, porque normalmente é a coluna que prejudica. Então, É feito mais ou menos como se fosse um treino para poder chegar isso, a uma posição perfeita. É isso? Isso. Lá, né, na Índia, eles fazem campeonatos, né, de yoga. Então, eles buscam a beleza da perfeição. Para nós, não, né? Existem as técnicas básicas, as intermediárias e as avançadas. Então, todas as práticas a gente começa pelo básico. Conforme for vendo que o corpo vai desenvolvendo, aí você vai buscando o intermediário, avançar um pouquinho mais, até chegar no avançado. Vamos supor que o avançado é aquele grau que depois daquilo não tem mais o que você alcançar naquela postura. Por exemplo, aquele ponta-cabeça, eu não tenho mais para onde subir meus pés. Então eu vou ficar ali. Então eu cheguei na postura avançada. Mas, como a gente falou, como eu já falei, são muitas variações. Então, hoje em dia, só aqui não é mais o limite. Então tem um pouco mais. Mas aí o objetivo seria a postura em si ou o tempo, por exemplo, que consegue permanecer nessa postura? Olha, seria o tempo de permanecer na postura. Então, por exemplo, eu fiquei de pé aqui parada assim, com os olhos fechados, um pé na frente do outro, que é dificílimo ficar com os olhos fechados numa postura. Ficou ali, beleza, eu vou permanecer ali 5 respirações, em média. Consegui 5 respirações, ótimo. A partir daquelas 5 respirações eu começo a segurar 30 segundos, depois 1 minuto, depois 5. E depois, conforme você vai criando intimidade com a postura, a tua mente vai se expandindo, então você começa a perder um pouco da noção do tempo em que você está na postura. Então é quando a gente costuma dizer que a gente busca o conforto no desconforto. Começa de uma forma desconfortável, mas de repente você está tão confortável com aquilo que você não sente mais o tempo, você deixa expandir. Então, às vezes existem, né, posturas que a gente consegue segurar 5, 6 minutos. Particularmente, eu não consigo segurar mais que 10 minutos, mas isso é uma questão minha, né, meu corpo, meu físico, eu. Mas existem pessoas que conseguem muito mais tempo, dependendo da postura, né, deixa o corpo ali naquele estado durante muito tempo. Então, é para cada corpo de um jeito. Entendi. Que loucura. Nossa. Existe até um livro que se chama Yoga Além dos Asanas, que ele traz essas questõezinhas mais internas para desvendar. Então, os benefícios, por exemplo, da yoga, eles são tanto físicos quanto mentais, né? Isso. Quais seriam, assim, por exemplo, tratamento de ansiedade, tratamento de estresse, concentração? Quais seriam, assim, né, as abordagens da... Eu digo que os benefícios seriam, olha, inúmeros mesmo, sabe? Inúmeros. Não, como é que eu poderia explicar isso? Não tem assim como... para cada pessoa vai ser de um jeito. Novamente, voltamos à individualidade do ser, né? Tem um caso de uma moça que vai comigo já faz um tempo, e ela tinha crises de ansiedade gigantíssimas, assim.
Ela veio da pandemia adquirindo essas crises de ansiedade e isso se estendeu por fora da pandemia. E ela trabalha home office, então ela não tem esse tempo de, sabe, eu vou sair, vou tomar um café. Ela não tem esse tempo. Então, né, o home office trouxe facilidade, porém trouxe olha, eu digo que ele trouxe menos liberdade, né? Você está dentro da tua casa, mas você não consegue sair dali, né? Você está ali fechadinha no computador. Então, ela trouxe essa crise de ansiedade e ela me procurou para fazer yoga por conta da crise de ansiedade dela, né? Então, ela desenvolveu ansiedade, síndrome do pânico. Então, sair dos lugares para ela é um limite já. Então, eu já fico muito feliz de ela estar indo já faz um tempo no yoga, bem certinho, todos os dias marcadinhos. Então, ela foi lá e através da gente conversando, através das posturas e alguns estilos de respirações, a gente conseguiu com que ela conseguisse reduzir essa respiração acelerada. Por exemplo, agora ela consegue sentar lá, né, tapetinho, senta, ela consegue respirar, a gente às vezes consegue ficar em média de 5 minutos respirando. Então, qual foi o benefício que o yoga trouxe para ela? Controle da respiração e o controle da ansiedade. Então, dependendo da crise, em momentos que ela está em crise, ela usa a prática do pranayama, a gente chama a respiração de pranayama no yoga, então ela usa a técnica do pranayama para conseguir abaixar essa ansiedade. Então, quando ela começa a sentir o sintoma, ela começa, né? Ela já vai buscando a respiração como uma aliada para conseguir reduzir. Às vezes, ela não consegue com a respiração. Então, o que ela faz? Existe uma postura, que a gente chama de balasana, que é a postura da criança. Então, ela vai estar de joelhos no chão, ela vai dobrar o tronco, vai esticar os braços e vai manter a respiração dela com a testa no chão. Então, isso vai fazer com que diminua um pouquinho mais essa respiração acelerada. Então, ou ela usa um método ou ela usa o outro. Então, para ela, o benefício foi esse. Para quem tem depressão, através da prática do yoga, a gente vai fazer umas práticas um pouco mais, usando um pouco mais de energia, uma prática um pouco mais forçada, para que esse corpo se movimente, para que libere endorfina, para que libere serotonina, para que tudo isso cause um efeito benéfico. Então, para quem tem depressão, o efeito é outro. Então, é muito variado. Mas eu vou colocar por mim, né? Eu tenho rinite, sinusite, bronquite, litite, né? Quem mora no frio é presenteado com essa, né? Com essas ites, né? Então, eu tinha crises de sinusite de muitas dores na cabeça, muita dor na cabeça, vinha pela lateral da face aqui, sentia muita dor na nuca. Então, através das respirações do yoga, eu consegui fazer uma liberação. Então, toda aquela coriza acumulada, toda aquela, vou colocar como sujeira mesmo, começou a limpar. Então, as minhas crises de sinusite diminuíram. Nossa, raríssimo ter. Não vou nem manifestar, mas é raríssimo ter. Não vou chamar, né? Chamaremos. Mas bronquite é uma coisa que faz muito tempo que eu não sei o que é. Eu tenho falta de ar, um pouquinho, mas é uma outra questão. Então, quando eu sinto que a falta de ar vem, eu tento controlar a respiração também. Quando eu sinto que nada disso funciona, aí eu vou para um pouquinho mais a intensividade das posturas, né? Mas para cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que vão sentir benefício físico, tem pessoas que vão sentir o benefício mental e tem pessoas que vão sentir os dois. E tem pessoas que vão simplesmente sentir a conexão espiritual. Então, mais uma vez falando, o que seria essa conexão espiritual? O espiritual não está só lá em cima, ele está aqui no teu ser. Então, por exemplo, estou sentada aqui, eu tenho consciência de que eu estava ansiosa para esse momento. Eu não tenho ansiedade, mas eu estava ansiosa para estar aqui, falar sobre yoga. É a primeira vez em tempos que eu vejo alguém ter interesse nisso, mas realmente um interesse para passar para as outras pessoas também. Sim. Então, isso se torna muito diferente para nós, né? Uma coisa é eu falar para minha aluna o benefício, outra coisa é eu falar para alunos, professores e não sabemos quantas pessoas isso vai atingir. Então, para mim, isso é de uma grandiosidade imensa. Então, estava ansiosa por esse momento. Então, eu sentei aqui, eu sentia meu coração bater aqui, ó, sabe, dentro da orelha. Eu sentia meus pés todos, meu pé é gelado, mas ele estava muito, muito gelado. Eu sentia as minhas mãos tremerem, então é ter consciência sobre o que o teu corpo está sentindo naquele momento. Eu usei técnica de respiração, não, porque, né, estavam pessoas presentes, então, né, eu tentei levar, deixar fluir, né,
Mas em outra ocasião, talvez eu teria respirando fundo, né, pausado, para voltar ao nível normal, considerado normal do nosso corpo. Então, quando você chega nesse observar, começar a cuidar das coisas que estão acontecendo com você, você começa a cuidar de muita coisa. Então, vamos supor que o yoga traz um autoconhecimento em que vai buscar os benefícios. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu preciso buscar algo que me relaxe. Eu sou uma pessoa depressiva, eu preciso buscar algo que me ative ou que me desperte para a vida. Então, para cada um, o benefício vai ser de um jeito. Tem os que vão conseguir todos, tem os que vai ser mais difícil, outros mais fáceis, mas porém o benefício vem independente de você acreditar ou não. No yoga você não precisa acreditar no benefício, ele vai vir. Ele vai vir. Não se é comprovado cientificamente, então ele vai vir. Uma pergunta assim, que acho que ao longo das explicações eu fiquei na dúvida e percebi alguns pontos em comum com a meditação. Eu queria saber qual é a ligação e se tem uma ligação entre a meditação e o yoga. Total. Primeiro que elas vêm do mesmo berço, né? Que é a Índia. Eu vou dizer, tá? Isso pode gerar algumas perguntas depois, né? Por fora. Mas a gente considera, eu, pelas pessoas que eu fui ensinada, nós consideramos o yoga a própria meditação. Porque lá dentro da salinha, durante a sua prática, às vezes pode ser que você decida fazer yoga ao ar livre, né? Quer sentir a natureza, quer sentir essa presença. Então, isso não deixa de ser uma prática meditativa. Sentar e observar seu corpo, seus pensamentos, não deixa de ser uma meditação. Porém, estar fazendo as posturas e observando o seu corpo, sua respiração, concentrando sua mente naquilo que você está fazendo aqui agora, também não deixa de ser uma meditação. Mais uma vez eu volto lá no começo na palavra yud, no refriar a sua mente. Então, o yoga lá, tá, beleza, eu tô lá sofrendo aquela postura dele, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Opa, não é lugar. Então, refriar a minha mente, trazer minha mente para o estado meditativo, começar a respirar e prestar atenção no meu corpo. Então, não deixa de ser um estilo de meditação também. Então, a gente costuma dizer que o yoga e a meditação estão interligados. E que o yoga é a própria meditação. Não sei se ficou. Nossa. Imprevistos. Você falou que o yoga ele é muito individualista, né? Uhum. Mas não tem yoga coletivo? Sim. Inclusive eu trabalho com yoga em grupo, né? Então, qual que é a diferença do individual para o grupo? Muita. Tem muita diferença. Pode ser a mesma aula, tá? Mas raramente você vai conseguir fazer uma aula, pode ser tipo, terminei aqui, vou fazer aqui. Mas não vai sair igual, mesmo que você tenha decorado todas as posturas, você não vai fazer igual. Por quê? Lá no determinado grupo, nesse grupo eu tenho 6 pessoas. Mulheres, tá? 6 mulheres. Então, nesse grupo de 6 mulheres, eu vou ter a mulher que está no período menstrual, vou ter a mulher que está com problemas em casa, eu vou ter a mulher que está com problema no trabalho, eu vou ter a mulher que está com problema com o filho, com o marido, né? E com todos os outros aspectos. Exato. 7 sentidos da vida, vamos ser equilibrados. Exatamente! Então eu vou estar lá com 6 mulheres, às vezes elas podem ser irmãs e elas vão estar completamente em um momento diferente da vida, tá? Mas o que isso tem influência? Total influência. Eu estou com um problema no meu relacionamento amoroso, por exemplo. Meu corpo vai entrar num estado de recolhimento terrível. Porque eu não vou querer realizar essa prática, eu vou querer me recolher, eu vou querer ficar quietinho, eu vou querer sofrer, né? Você vai sentir esse sofrimento. Então, essa que não tá nessa vibração e essa que tá nessa vibração, elas vão ter o desenvolvimento trancado completamente diferente. Porém, como é coletiva, eu vou usar posturas em que eu consigo observar que todas elas consigam fazer. A que tá lá, né, mais tristinha, não vai conseguir fazer essa postura um pouco mais puxada. Então, eu vou lá, né, no meu papel de instrutora, eu vou lá e vou modificar essa postura para essa. Entende? Essa aqui consegue puxar um pouco mais? Não é porque essa não consegue que eu vou deixar essa cair no comodismo. Não. Então, essa que consegue, eu puxo mais. Essa não sei o que. Beleza, fazemos de outro jeito. Eu não consigo eu não consigo sentar no chão. Sentamos na cadeira.
Para cada pessoa eu vou ter esse cuidado. Tem que ter esse olhar. Por mais que o yoga seja coletivo, eu tenho que ter um olhar individual, mesmo que o yoga seja coletivo. Então, o que muda do coletivo para o individual? O individual eu vou estar preocupada só com ela. Ela conseguiu, não conseguiu, eu vou adaptar para ela. Agora, em grupo, tem que ter essa amorosidade de olhar para cada uma dentro da sua individualidade, dentro do seu momento, porque acaba que, em muitas das vezes, elas acabam abrindo muito da sua vida para mim. Então, eu tenho que ter essa amorosidade e esse respeito com elas. Porque, além de tudo, né, como eu falei, o yoga é muito amplo, muito vasto, muito isso, então entra a questão do respeito também por cada corpo. Então, se a minha aluna não consegue chegar lá, eu vou tentar dar um jeitinho para que de alguma forma ou outra ela consiga chegar lá. Para que ela não se sinta excluída, não se sinta desolada, não se sinta amparada. Eu tenho que ter essa amorosidade com ela. Então eu tenho. Se eu tiver que ficar 10 minutos da minha aula, puxando uma aqui, levando uma lá, eu fico tranquilamente, sem problema nenhum. Legal, eu não sabia que o yoga ele mexia tanto com as pessoas tão fundo assim. Olha, muito. muito. Eu sempre digo que existem duas Flávias, né? Na verdade, existem várias versões de mim mesma. Mas existe um marco para mim, que foi quando eu entrei no caminho das terapias holísticas, há 10 anos atrás, e quem eu sou hoje. Há 10 anos atrás, na minha construção, eu tive que modificar muito. Principalmente no meu jeito de ser. Estou falando com vocês aqui um pouco mais sério, controlando um pouco essa minha criança interior, festeira e animada, empolgada. Mas eu era, nesses 10 anos de construção, muita coisa foi me abrindo. Então eu modifiquei muito nesses 10 anos. Mas aos 18 anos para trás, minha adolescência, foi... Eu nem gosto de lembrar, eu mesma fiz um bloqueio. Eu mesma falei, não precisa. Eu não quero. Ah, mas você tem que saber. Não quero saber. Eu quero saber da minha construção, quero saber da minha evolução. Aquilo que eu fui lá atrás, não precisa. Não tenho necessidade de lembrar. O pouco que eu lembro é cruel pra mim. Então, não quero. Não quero e eu tenho esse poder de escolha. Então, eu prefiro lembrar da minha construção, que é um marco muito importante pra mim e quem eu sou hoje. Foi só através do yoga? Não. O yoga veio a calhar, mas entrou a meditação primeiro, depois entrou o reiki, depois entrou as terapias energéticas, depois entrou a educação física, depois entrou não sei o que. Agregar. E aí eu cheguei no yoga. Então eu passei por muita construção para mim descobrir a minha realização hoje, meu samadhi, minha iluminação, que é o yoga. Então hoje eu me sinto completamente realizada. E qual é a relação do yoga com religiões? Porque nós sabemos que a Índia é o berço de quase todas as religiões. Mas se for olhar lá a quantidade de religiões, a maioria vem da Índia. Exatamente. Então são pessoas bem crentes em alguma coisa. Sim, a espiritualidade lá é... Nunca fui, né, gente? Mas... Estudos comprovam. Estudos comprovam. Pessoas que eu conheço comprovam. Então, assim, ó... eu vou colocar agora um pouco mais... cabe muito de instrutor para instrutor, tá? Então, o yoga, né, mais uma vez se lembrando, ele vem do hinduísmo, que é uma religião da Índia. Então, tem berço religioso, sim, tá? Porém, cabe muito ao instrutor de yoga direcionar isso para religião ou não. No meu caso, eu tiro esse lado religioso de fora. Embora, às vezes, eu ainda solte algumas pérolas durante a aula, né? Por quê? Porque eu aprendi lá, né, 10 anos atrás, quando eu comecei na meditação, a ter esse respeito aos deuses e a cultuar um pouco disso. Então, às vezes, quando encerra a aula, eu falo, né, sempre peço para que a pessoa feche os olhos de novo, né, desejo uma boa semana e às vezes eu esqueço e meu filtro viaja e eu falo, que os deuses e não sei o quê, e daí eu fico pensando, nossa, agora já foi, eu tenho que encerrar isso aqui. Então eu tento, né, frear. Então cabe muito de instrutor para instrutor. Existem pessoas que procuram o yoga para conhecer a religião, a filosofia, para conhecer um pouco mais sobre o hinduísmo. Então, como o yoga é uma vertente do hinduísmo, acaba que sempre está ligado uma coisa a outra. Mas cabe muito instrutor separar isso. Então, existe
uma modalidade no yoga que é só sobre evocação aos deuses. Então, sempre vai estar, querendo ou não, ligado. Então, eu tento, no máximo da minha habilidade mental, da minha memória, separar isso. Então, eu fico lá. Quando eu vejo que eu desvio um pouco, eu tento reconstruir a fala e voltar a encerrar, talvez antes que fique pior, né? Mas, normalmente, lá pelas tantas, eu sempre largo uns deuses ali. Então, o que eu tenho que cuidar? Tá, por exemplo, esqueci teu nome de novo. Isadora. A Isadora chega lá e ela é Isadora evangélica. Então, eu tenho que ter esse cuidado com ela. Chegou a Sara lá e a Sara nossa, ela é qualquer outra religião, assim, que siga a vertente religiosa. É ateu, né? Não siga nada. Então, eu vou tentar trazer eu vou tentar trazer um pouquinho dos deuses, mas daí é minha mente falando, já é meu... Vozes da minha cabeça. Eu vou tentar influenciar ela, mas daí já é feio, já é contra, já é... né? Então eu tenho que ter esse cuidado também. Aí chega alguém que está procurando esse lado religioso. Mesmo assim, eu tenho que cuidar para não influenciar. Porque, mais uma vez, voltamos ao interesse e à decisão da pessoa. Então eu não posso tirar isso de lado como se não fosse nada, né? É a parte principal. Então tem, como eu falei, por mais que às vezes eu deslize nessa questão, eu ainda tento trazer respeito, cuidado, e tento ter esse olhar pro próximo. Então depende muito, muito da escola de yoga ou do instrutor de yoga. Você falou ali antes sobre a ansiedade, né, que ajuda a controlar, que é muito uma barreira para os jovens, né? E em relação à depressão, assim, você também falou que é muito bom, assim. E mesmo para pessoa que não costuma sair de casa, assim, né? Porque pandemia, né? Sim. Pro jovem, tem algum exercício específico, assim, que ele possa fazer tanto em casa quanto no estúdio, na aula? Que nem assim, É. Vamos supor assim, ó. Pra pessoa que tem depressão, mais uma vez, assim, ó, a gente volta ao caminho amplo que o yoga é, tá? Então, vamos supor, você está depressiva, então você sabe que você precisa de algo a mais, né, em algumas questões. Então, eu vou pegar um pouquinho do lado energético agora, tá? Então, beleza, lá na minha aula de yoga, lá, curiosamente, tinha uma postura em que eu ficava de pé, com as pernas um pouco afastadas, com as mãos viradas pra frente, assim, e eu ficava firme com os olhos fechados. Então, nessa postura, vamos supor que se você fizesse ela ao ar livre, na terra, você teria uma troca de energia natural, né, com o prana, com a vitalidade, com a vida, e isso causaria um bem-estar. Mas agora, se eu falar pra você assim, essa postura dá pra você fazer lá no estúdio, que eu te ensinei lá, e fazer em casa, primeiro eu vou ter que te passar isso com cuidado, sabe? Tá numa depressão terrível, que, olha, tá difícil levantar da cama, então pode ser que eu me disponibilize a ir lá e te dar aulas em casa, até que você consiga restabelecer a tua energia, a tua força de vontade, a sua fé em si mesmo, para que você consiga ir se libertando aos poucos e ir até lá no estúdio. Então, de qualquer forma, eu não passaria, não seria imprudente de passar algo para você fazer sozinha. Precisa, sim, de um acompanhamento, precisa de um olhar. Por exemplo, você tá lá que você não quer fazer aquilo, né? Então, vamos respeitar o teu tempo. Mas a partir do momento que você diz que você quer o yoga, que você quer essa cura, que você, mais uma vez, voltamos a 50% da sua vontade. Então, é a partir daí que a coisa vai funcionar. Não adianta sua mãe pedir pra mim que, Flávia, minha filha tá assim, assada, ela precisa disso. Tá, mas a que ponto ela quer? Então, essa decisão primeiro tem que vir de você. Então, né, o yoga vai ajudar na depressão? Sim, com certeza. Porém, eu não seria imprudente de te passar uma postura lá e pra você fazer em casa e eu não estar lá observando. E se isso traz uma descarga, uma limpeza emocional e eu não tô te olhando, como é que vai acontecer isso? Daí como é que vai saber? Exatamente. Como é que eu vou controlar isso? Vai vir choro, vai vir medo, vai vir vários sentimentos juntos. O que eu vou fazer? De longe? Nada. Então, nesse caso que a pessoa não está conseguindo, né, se libertar, sair de casa, então seria prudente da minha parte ir até a pessoa passar a prática. Cuidar, observar, né, para que tudo flua bem.
Mas agora, você está bem, 100% bem. Eu passei umas posturas tranquilas e fáceis na aula. Você pode fazer em casa? Sim. Porque eu sei que você está bem, está emocional equilibrado, que tudo está fluindo, tá? Mas caso contrário, não. Existe alguma forma de preconceito que você sente em relação à prática do yoga? Olha, total. Pra vocês terem ideia, ai, nossa, mas você faz 10 anos de meditação. Sim, eu tenho minhas barreiras, né? Sempre vou ter. O principal, vamos supor assim que quando eu decidi que eu queria lecionar, né, dar aulas de yoga, minha primeira coisa que veio na minha cabeça, eu tenho que cuidar, não me expor. Primeira coisa, sabe? Foi, assim, eu pensava, nossa, mas o que as pessoas vão achar? Porque olha, aqui em Friburgo só tem 3 instrutoras de yoga, olha a minha idade, olha isso, olha aquilo, sabe? Olha, foi uma tortura até conseguir dar a primeira aula. E assim, eu nem vou dizer assim que eu senti tanto dos outros, isso era em relação a mim mesma. Me senti incapaz, sabe? Mas você tem conhecimento? Tenho tudo. Mas chegou na hora de fazer a coisa acontecer, eu me senti completamente bloqueada. Por quê? Medo do que as pessoas vão achar de você, medo da confiança que elas vão depositar em você, porque as pessoas vão criar expectativas sobre você, tá? Então, por exemplo, faz 2 anos já que eu trabalho, então, beleza, vamos supor que, você sabe fazer todas as posturas de yoga? Não, humanamente impossível pra mim. Mas daí a pessoa que vai ter aula com você quer fazer aula só pra aprender as posturas difíceis. Beleza, eu sei o método de ensinar. Isso não quer dizer que eu saiba fazer. Eu sei ensinar, mas eu não sei fazer. Então, esse medo da expectativa que as pessoas iam colocar em mim começou a me deixar bem ruim, sabe? Bem assim, nossa... Insegura. Eu olhei assim e falei, não quero mais. Daí, né, o pessoal da minha família, né, meu cunhado Sandro, minha irmã Andrea, que também estão nessas práticas há muito tempo, com todo o seu jeitinho peculiar, conseguiram ir tirando essas amarras, né? Mas a maior forma de preconceito que eu encontrei foi a minha. Depois, né, que eu consegui, né? Não, agora eu vou fluir como um vento. Não, vem sim. Vem as pessoas... Existiu uma situação que a pessoa me mandou várias perguntas no Instagram. Sobre minha formação, quantos anos eu tinha. E durante as perguntas dava para entender claramente assim, a indignação dele estar trabalhando com isso. Entende? Sim. Então, teve várias situações, não foi só no Instagram, foi pessoalmente, foi pelo WhatsApp, foi em comentários, então, senti de fora também. Só que, graças a Deus, assim, de fora eu não me importo tanto, mas o que eu fiz comigo foi o que me balançou bastante. Então, esses de fora, assim, eu olho, dou risada, penso, olha. Também pensaria nisso se fosse outra pessoa, mas não chegaria a atingir alguém, né? Então, pra mim, o que me atingiu foi os meus pensamentos mesmo. E sobre formação, o que é necessário hoje para ser um profissional do yoga? Porque a gente não estamos falando, né, principalmente no Brasil, não estamos falando da religião ou da ideologia, estamos falando de uma profissão, né? Exatamente. Estamos falando de uma... muita coisa. Sim. São técnicas, né, que mexem com outras pessoas, são coisas muito voltadas a uma série de coisas importantes, né? É que nem eu falei, é muito amplo. Então, você vai lidar com todo tipo de questão possível, né? Então, quando, em 2019, que eu senti assim Lembrando, né, a gente faz 2 anos que eu trabalho com yoga. Então, assim, eu tive uma caminhada para mim conseguir decidir o que eu realmente queria, né? Então, em 2019... Gente, assim, um mês antes da pandemia. Não, 2, acho que foi... Varia, eu não consigo lembrar bem a data, assim, mas era... Olha, tava ali pra estourar o negócio da pandemia. Tinha um curso, eu olhei, assim, né, num banner de uma publicação que veio no Instagram. Acho que foi no Facebook, eu nem tinha Instagram, acho. E daí, eu olhei e falei, nossa, que legal uma formação em yoga, né? E era aqui em Santa Catarina. Eu falei, nossa, que sensacional isso. Fiquei bem louca, porque queria ir, não sei o que, mas ali
Na minha cabeça custava, tipo, baratíssimo. Fui ver o preço. Tipo, tava além da minha expectativa. Só que daí me chamou a atenção, porque eu tava querendo fazer uma faculdade, porque eu tive vários problemas, então o sonho da faculdade, o sonho do estudo começou a ficar cada vez mais distante. Então eu tinha muita vontade de fazer educação física e em 2019 eu tava com aquele pensamento muito fixo, sabe? Eu tenho que estudar, eu preciso estudar, né? E apareceu essa publicação pra mim e daí lá dizia assim, que só era aceito para fazer esse curso pessoas que estivessem cursando ou que já fossem formadas na área da saúde. Então entrava médico, enfermeiro, profissionais de educação física, fisioterapeutas, biomédicos e estudantes de biologia. Eram essas seis profissões aceitas para fazer o curso. Aí eu fiquei me perguntando, mas por quê? Né? Hoje em dia eu entendo por que disso. Então, o yoga, ele não é credenciado no Brasil, ele não é reconhecido como uma profissão, né? Embora você possa exercer, não tem nenhum conselho ou alguém que possa vir contestar. Não tem uma regularização. Isso, não tem uma regularização, é bem isso mesmo, não é regularizado. Então, por exemplo, eu estudei yoga 1 ano, sei fazer algumas posturas e acho que posso dar aula. Você pode. Boa sorte, né? Inclusive, porque a pessoa, ela entra, isso eu vou falar por mim mesma, eu entrei achando que ia ser a coisa mais tranquila do mundo trabalhar com yoga. Só que eu já tinha, né, eu estava já na 6ª fase de educação física, então eu já tinha um embasamento. Pratiquei, né, atividade física a minha vida toda, tinha uma noção. Já tinha feito 2 cursos de yoga, estava na 6ª fase de educação física, então eu tinha um conhecimento pequeno, mas existia. Quando eu comecei de fato a dar aula de yoga, é que eu senti necessidade de correr atrás de muito, muito mais. Porque eu olhei assim e falei, meu Deus, só o que eu tenho não vai ser possível eu tocar isso. Então aí eu comecei mais estudo, mais leitura, busquei outros profissionais, busquei mais retiro, busquei fazer mais prática, busquei mais isso, mais aquilo, mais estudo sobre energia, mais estudo sobre emoção, mais estudo, mais, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo com cada pessoa. Porque, mais uma vez falando, o yoga não é só a prática, existem outras questões. Então, eu leiga, né? Eu fiz um cursinho ali e vou me arriscar aqui a hora da aula de yoga. Beleza, você vai chegar, primeira aula você vai dar, tranquilo. Só que daí isso acontece de começar a mexer com a emoção de uma pessoa e durante a postura ela começar a liberar isso. O que você vai fazer se você não tem conhecimento? Então hoje você pode, não quer dizer que você vai se dar bem, né, nisso. Então não é regularizado, porém a pessoa que vai, isso os instrutores mesmo falam, sabe? Se você vai se propor a dar aula de yoga, você tem que ter o conhecimento mínimo. E você tem que buscar um curso relacionado à área da saúde para que você possa entender pelo menos as coisas básicas do corpo humano. Então, como eu falei, é uma coisa de boa sorte mesmo, né? Achar assim que você vai conseguir dar aula tranquila é um pouco ilusório, assim. Mas existem, sim, pessoas que tentam. Com essa questão de não ser regularizado, a gente pensa então, tipo, sobre há quanto tempo o yoga é praticado no Brasil e se a popularidade dele hoje é alta, se é aumentando, ou como que é isso? Né? Não existem muitos estudos sobre o yoga no Brasil, tá? Não existe muito registro. Quer dizer, estudo existe, mas não existe o registro em si, tá? Então, pouquíssimas informações. Você vai ter que revirar muita coisa para você conseguir achar dados pequenos. Então, mais ou menos, existe o yoga no Brasil há 100 anos, tá? A prática, para nós, novíssima. Lá, comparado lá na Índia, 3.000 anos antes de Cristo. Então, né, nós estamos aí, um bebê, né? Um bebê yoga. Então, no Brasil é conhecido mais ou menos há 100 anos. Ele foi conhecido mundialmente, o yoga, através de uma conferência internacional sobre religiões em 1893, se eu não me engano. Eu não consigo lembrar bem com clareza, assim, mas se eu não me engano, esse evento aconteceu na Argentina. E foi um mestre lá e falou sobre a técnica do yoga. Aí um francês que estava lá, o menino do Lacoste, o Lacoste, que eu falei pra vocês, ele trouxe o yoga para o Brasil, mas sem nenhuma
sabe, sem nada de muito estudo, ele trouxe a técnica corporal. Então ele trouxe, foi disseminando para os seus discípulos, foi trazendo cada vez mais, chegou pessoas com mais estudos, aí teve um marco, né, que a gente diz que é um nome bem importante, que é o Caio Miranda, que ele trouxe a técnica do Hatha Yoga, que é uma das primeiras técnicas, com 74 posturas. Aí entrou o Instituto Hermógenes, que é um instituto que existe até hoje no Brasil, se não me engano fica em São Paulo, é uma grande escola, e começaram a trazer estudos sobre o yoga e a prática em si. Então eles começaram a montar os institutos, as escolas de yoga e a divulgar essa prática. Então o Léo Coste, que eu não sei dizer bem o nome dele ao certo, tá? Mas ele trouxe o yoga, foi um grande marco, foi um dos pioneiros do yoga, e quando ele veio inclusive para Santa Catarina, fez um instituto em Lages. Eu não sei se esse instituto existe até hoje, não tenho nenhuma informação a respeito disso. Mas ele trouxe todo o yoga, a magia do yoga, tudo, e ele morreu não sendo reconhecido. Então, ele foi o pioneiro. Então, Que droga, né? para nós que gostamos do yoga, né? Eu fui estudar sobre isso, sobre a história do yoga no Brasil, bem quando eu comecei ali. Então, não era assim a parte que eu mais queria saber, né? Então, mais uma vez, voltamos a ele ter ficado no anonimato, né? Porque as pessoas não se interessam exatamente por quem trouxe, né? A gente quer saber quem criou, aonde que foi, como que aconteceu. Então, no Brasil veio dessa forma. Então, foi através desses discípulos, né, que o yoga começou a se expandir, começou a ser reconhecido, visto. Mais que o yoga, assim, foi talvez notado, na minha opinião, tá? Isso agora é uma opinião, né? Com base em estudo. Que eu acho que o yoga foi notado foi através da pandemia. Depois da pandemia, eu acho que o yoga virou tanto yoga quanto meditação, quanto qualquer outra prática energética foi depois da pandemia. Por que acontecia? As pessoas, elas não tinham essa parada, sabe? De parar. Hoje vou parar aqui com a minha família, comer uma carne, vou tomar um café. As pessoas não tinham esse costume do parar. E a pandemia fez o quê? Com que todo mundo parasse. Depois que foi vindo, né? Não, você pode continuar a tua atividade, home office, você pode continuar online. Aí que a internet, de vez, né? Criou um espaço gigante. Então, pra mim, o yoga fez o seu marco importantíssimo mundial depois da pandemia. Mas, né, existe 100 anos. Então, provavelmente, né, em algum lugar do Brasil essa prática ficou mais forte. Mas para nós aqui um bebê recentíssimo. Um feto, bem isso mesmo. Estamos em construção. Se nós formos comparar a prática do yoga com a academia e com a ginástica, tem benefícios próximos? Tem. Ou muito diferentes? Existem os dois, né? No yoga é legal porque tudo é sim e não, pode sim, pode não. O que acontece nas academias e em outros tipos de exercício, talvez o que mais se assemelhe com o yoga seja o Pilates, né? Por conta da mobilidade, mas o Pilates ainda a gente usa ferramentas, né? Então usa ali os aparelhos, usa um outro tipo de material. No yoga, você só precisa da tua boa vontade num lugar, não precisa nem um tapete, né? Às vezes está na grama, tá macio, tá tranquilo para você. Você pode usar aquilo que você tem. Então, isso já é o primeiro diferencial, é no recurso que você utiliza. Então, no yoga, você usa o teu corpo totalmente. Nas academias tem todo, né, um equipamento. Só que os benefícios a gente pode comparar muito semelhantes. Porque, né, a atividade física em si, ela traz uma vida nova, um estilo de vida diferente. Às vezes a pessoa está muito apagada, muito apática. Então, a atividade física tem esse poder de transformar muitas pessoas. O que eu considero diferente das academias para a prática de yoga? A prática de yoga é uma prática um pouco mais silenciosa, né? Ela não é parada, ela é silenciosa. Então, vai estar uma musiquinha de fundo, vai estar você e teu aluno ou o grupo coletivo, mas a troca da conversa é mínima, né?
Então eu procuro saber como você está naquele dia, para que a gente consiga fazer uma prática ou menos ou mais. Mas é uma prática mais tranquila, mais silenciosa, não tem tanto barulho e não tem tanta interferência. Então é um momento que você vai focar completamente em você mesmo. Agora na academia você não tem isso, né? A não ser que você seja uma pessoa muito focada já pela tua natureza, para você ficar focado no teu corpo, né? Mas senão você vai focar na amiga, você vai conversar, você vai dar risada, você vai dispersar total a tua atenção. Então enquanto o yoga traz essa atenção plena, pro teu corpo, pra tua execução, para como estão os seus movimentos, pro que teu corpo tá sentindo naquela hora, a academia dispersa essa atenção plena. Como eu falei, você tem que estar concentradíssimo, você tem que ser uma pessoa muito concentrada pra você se manter ali quietinho, focadinho, assim, né? Porque senão, não, chegou lá, né? E vai conversar. Eu, particularmente, sou uma, que nem eu falei, eu sou várias versões. Eu tenho minha versão lá no meu estúdio de yoga, que eu sou tranquilíssima, estou completamente focada. Mas eu na academia eu nem faço, eu fico conversando com todo mundo. Pra mim, conseguir fazer um exercício, não pode ter ninguém do meu lado. Se tiver um conhecido, pois eu vou estar conversando, fazendo exercício e conversando. Então, o principal diferencial é a atenção que você vai dar para aquilo que você está fazendo. Então, você vai ficar completamente no momento aqui e agora, e ali você não vai focar. Outro diferencial que existe no yoga, que eu acho que eu sempre coloco isso porque eu acho lindíssimo, o yoga trabalha os nossos órgãos internos. Então, mas eu trabalho em respiração, eu trabalho em várias coisas na academia. Sim, mas no yoga você trabalha como se você conseguisse remodelar o teu corpo por dentro. Eu fiz uma prática de torção aqui, tava com problema, nossa, meu estômago, consegui fazer uma torção, nossa, meu sistema digestivo entra em alinhamento completo, consigo me sentir super bem, consigo me sentir leve, meu estômago não dói, meu intestino funcionou. Então ele traz esse tipo de benefício que a prática de outras atividades não traz. Então eu acho que é a parte mais bonita que eu acho, é essa remodelação interna que a gente faz com os nossos órgãos. Então essa seria uma das principais diferenças entre a ginástica e o yoga. E se muitas pessoas soubessem disso, né? Nossa, metade da população ia... E é tudo pro yoga. Exatamente. É questão de... O que vocês estão fazendo agora é expandir a coisa, né? Colocar que as pessoas descubram um pouco disso. Porque se for, vamos supor assim, que a maior youtuber no canal de yoga, ela tem 1 milhão de... 1 milhão. Enquanto no Instagram, né, outros famosos têm 34, 43, ela tem 1 milhão. Depois de 7 anos de canal. Nossa. O que viralizou pra ela? Pandemia. Uma diferença Gigante. gigante. Eu mesmo tinha uns 5 aplicativos assim de exercício pra mim em casa. Eu usava Mas tinha yoga? Tinha. Ah, tá. Agora eu vejo assim, ó, o que tá acontecendo um pouco mais nas academias que eu consegui observar, assim, que eu tenho sentido um pouco de diferença. Eles têm trazido um pouco mais de alongamento, eu achei bem interessante isso, sabe? Acho legal, e eu acho que precisa colocar essa consciência de que, sim, o alongamento vai fazer uma diferença. Então eu vejo muitos instrutores colocando, né, personagens, colocando alongamento às vezes antes da pessoa praticar a musculação e depois da prática. Então eu tô achando isso bem bacana. E acho que é por aí o caminho, não é na minha individualidade que o yoga vai ser conhecido. Não, vai ser na expansão e no compartilhamento. Mais alguma dúvida, povo? O nome da exposição tem a ver com o animal, né? Tem relação. Tem a ver com os deuses da Índia? Que assim, Tem. Normalmente eles são os mesmos. Eles têm essa característica, né? Mas assim, ó, existem... Gente, as posturas do yoga, assim, elas... Primeiro que os nomes em sânscrito são Gente, eu fiquei lembrado do desenho antigo que tinha. Vocês acho que talvez não vão lembrar, talvez ela ou outra temos mais uma prof atrás. Tinha um desenho que tinha o rapaz japonês, né? Que dizia, eu vou fazer a posição da arara, não sei das plantas. Esse tempo atrás, isso. gente, eu tenho, lá em casa tem criança, né? E só menina, daí elas, minha vida é repleta do público feminino. Então eu tenho 3 sobrinhas
menininhas pequenas e elas assistem muito a Barbie, né? E tem um episódio lá da Dream House, que é a casa da Barbie, que elas amam, lógico, né? Sobre minha influência, que a Barbie tá praticando yoga. Eu acho sensacional aquilo, sabe? Tudo elas com o tapetinho, assim, praticando, é muito bonitinho. E elas colocam, repetem aquele episódio que eu gosto, né? Elas acham, né, que É elas assim ficam colocando lá. É assim que começa. Eu tento influenciar no máximo que eu posso. Eu tento respeitar o livre-arbítrio delas? Tento, mas eu tento sempre dar uma puxadinha pros benefícios, né? Para que elas, né? Para que a gente consiga passar para elas desde pequena. Então, em relação às posturas, sim, existem. Eu vou dar uma que é a mais popular de todas, que é o cachorro olhando para baixo. Então, a gente fala o nome, né? Tipo, traduzido. É como que só mexe o olho, né? Não é bem assim. Mas ele tem essa característica, assim, de misturar nome de deuses, nome de animais, como você falou, às vezes coincide de ser o mesmo, mas ele tem essa característica de trazer os nomes dos animais, por quê? Inclusive, se vocês quiserem pesquisar depois essa cachorra, essa postura do cachorro olhando para baixo, ele é exatamente o que o cachorro faz em casa, exatamente, sem tirar e nem pôr. Daí tem, né, cachorro olhando pra cima. E é engraçadíssimo, porque o cachorro faz exatamente os dois movimentos. Ele se alonga, né, trazendo a coluna para trás, alongando bem as patas. Depois ele traz o inverso, abaixando a parte de trás do corpo e trazendo a cabecinha dele pra cima. É assim, ó, é um movimento do animal mesmo, é real isso. Então tem essas características. Eles dizem que Shiva, quando criou essa técnica do yoga, ele trouxe a beleza do universo, de todas as coisas. Então ele trouxe a beleza dos animais e trouxe a beleza das plantas, das árvores, da vida, do cosmos, do planeta. Então tem as posturas que falam o nome dos animais, tem as posturas que falam o nome dos deuses e tem as posturas que falam o nome que usam, por exemplo, a árvore como um norte para a pessoa se manter. Então a postura da montanha, então a pessoa vai ter que ficar parada, imóvel, a postura da árvore. Então ela vai subir, né, os braços para cima, vai se equilibrar, criar raízes igual uma árvore, mas a gente pode simular até que, nossa, deu um vento nessa árvore e ela vai ter que se mover. Aonde está o teu equilíbrio? Que ele vai aparecer. Eu não consigo fazer um negócio desse. Eu ia ver na metade. Nem precisou ventar e eu tem a teia da árvore que aí. A gente costuma brincar com... Eu sempre digo assim, ó, o yoga, ele é muito sério, mas existe um instrutor, né, que vem para fazer uma remodelação desse estilo. Então, eu não posso falar para vocês, eu não posso falar aqui que, eu vou lá e dou yoga completamente zen, silencioso, tranquilo, calmo e pacato. Não, eu trago um pouco do que eu sou para essa prática. Então, eu dou risada, eu gosto de rir, eu gosto de conversar, eu gosto de me divertir. Então, o yoga, ele tem que ser sério, mas ele tem que ser divertido. Porque senão, talvez, eu não consiga passar para vocês realmente a sensação de se sentir dentro da aula de yoga. Então, eu não consigo passar um yoga onde todo mundo fica sério, muito concentradíssimo. Não, porque eu não sou essa pessoa séria. Então, para ser séria, tem que estar uma pessoa muito mais séria que eu. Então, eu tento passar um pouco do que eu sou dentro da aula. Então, eu vejo que você está muito lá sofrendo na postura, eu vou dar uma incrementadinha para que você se solte um pouco mais. Então, eu preciso ser solta, eu preciso ser aberta, eu preciso ser receptiva e eu preciso ser ativa com você, senão não vai. Então, às vezes a pessoa vai se sentir muito mais confortável com uma pessoa mais tranquila, mais quieta, então vou tentar me colocar dentro daquela postura. Mas você vai ver que a pessoa me deu uma brechinha, você foi. Aí me deu espaço no ensaio. Daí, né, que nem eu falei, não tem como você ser alguém, colocar algo que você não faz ou ser alguém que você não é. Então acaba que de uma hora ou outra eu acabo revelando minha verdadeira essência lá dentro. Então eu sempre coloco um pouco de animação, coloco um pouco de risada, eu coloco um pouco, claro, né, trabalho que eu preciso trabalhar com você, porém tento trazer um pouquinho mais de fluidez e alegria e riso, que também é uma terapia. Isso Pra nossa é mais aula. confortável para algumas pessoas. Sim, com certeza. Você chega lá, toda triste.
Eu vou continuar naquela mesma vibração com você? Você vai entrar e você vai sair a mesma coisa. Talvez cansado, só com um pouco de dor no corpo. Mas mais que isso, não, eu quero mais, eu preciso ser mais. Quando eu fiz essa escolha de querer me dedicar para ensinar outra pessoa, eu parto de um princípio que eu me abro para isso. Então, nesse me abrir, eu preciso esquecer algumas coisas lá fora e trazer para você o que realmente é importante. E não existe nada mais importante no mundo do que você se sentir bem aonde você está. Sim. Independente de onde você está. É uma prioridade, né? Prioridade. Então, Muito lindo. agora vocês sabem tudo sobre yoga. Vamos decidir fazer uma prática. Essa meia hora. Essa é a hora legal. Essa é legal, né? Minha parte preferida. Mas acho que é isso, né? Nós agradecemos muito a tua disponibilidade. Espero que você venha também para fazer uma prática aqui com nós, porque não? É só convidar, gente. Né? Com Só a gente, convidar. né? Tipo, eu sou, mas vamos ficar só olhando o cachorro. Não, o cachorro não dá não. Eu acho que é mais seguro, né? Nos metermos no chão, assim, né? Mas que nada, né? Gente, eu que agradeço mais uma vez, como eu falei, vi aqui a oportunidade de o yoga ser visto, crescer mais. Eu tento, no máximo da minha habilidade, né, me expor um pouco mais no Instagram, né, mas eu ainda tenho algumas, não é nem resistência. Primeiro que eu não consegui ter um tempo para fazer isso, e depois porque eu prefiro me dedicar ao estudo e a outras questões antes de colocar muita coisa também, né. Prefiro que as coisas sejam feitas com muito fundamento. E eu vi aqui a oportunidade perfeita do yoga ser visto, além do meu espacinho, sabe? Além do que eu pratico lá. Existem outros instrutores na região, inclusive Balneário é um lugar bem forte, instrutor de yoga. Então eu acredito que agora, para Fraiburgo principalmente, dentro das escolas, isso tenha uma atenção maior. Porque eu acredito de todo o meu coração que se todo mundo tivesse pelo menos uma única oportunidade de fazer apenas uma prática, as coisas estariam muito diferentes hoje em dia. Como eu falei, o yoga não é só a prática. O yoga vai além disso. Então é nesse além que às vezes a gente peca, porque eu não tenho tempo em casa de conversar com o meu filho, eu não tenho tempo de ouvir meu filho. Eu não tenho tempo de conversar com o meu marido, eu não tenho tempo de me cuidar. Mas para aquela 1 hora da prática que pode ser disponibilizado, né, pela saúde, pelas escolas, pelo nosso governo em si, né, eu acho que as coisas estariam muito diferentes, porque você teria aquele tempo, né, de qualidade e oferecido gratuito, visando o bem-estar físico, mental e emocional para todos. Não só para aquele que pode pagar, mas estar disponível para todos. Então eu vejo isso como algo muito importante e aqui estamos no início de tudo. Então para mim isso foi de uma honra gigante que eu não posso colocar para vocês assim, como eu me sinto feliz de estar tendo essa conversa com vocês e de vocês terem feito esse convite para mim. Então eu me sinto grata e imensamente feliz. Que bom, nós que agradecemos. Aí fica então aí o apelo, né, aos nossos governantes e o convite a todos que estão assistindo que vão procurar yoga e vão descobrir, né, os benefícios reais na pele, né? Vivenciar a prática. Isso mesmo. Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente aparece por aí de novo. Ai, adeus.